abençoe a todos vocês. Nessa noite aqui, no Conexões, né, estou recebendo uma convidada muito especial, muito esperada neste lugar, né, que é a Bruna Nazário, maravilhosa, que por acaso, né, é minha filha, só por acaso, né? Por acaso. E sou muito feliz por isso também, né? Porque a gente faz conexões com muitas pessoas e conversa sobre muitos assuntos com muitas pessoas. E eu estou muito feliz de poder estar aqui, né? Batendo esse papo com a minha filha, coisa que a gente também faz em casa. Aliás, era a ideia inicial nessa pandemia era a gente fazer isso sentada no sofá, falar sobre pornografia. E só que enfim não rolou e a gente conseguiu fazer isso agora aqui com vocês. E é um assunto que a gente conversa muito em casa, que a gente bate muito papo sobre isso. E apesar de algumas divergências, alguns pontos diferentes de pensamentos, não é mesmo? Mas a gente também se entende e concorda em muitas coisas. E por isso essa conexão é importante. Queremos compartilhar tudo isso com você, para que essa troca de informações seja importante para o nosso crescimento, né, na nossa vida. E, inclusive, quero pedir a você, né, que está aí online, que está aí agora, que você possa mandar perguntas, que você possa falar, né, se conectar, né? A Bianca está aqui nos ajudando e aí ela vai ver as suas perguntas, os seus comentários e ela vai passar para a gente, para depois a gente estar tentando responder a vocês. Beleza? Então, Bruna. Olá. Seja muito bem-vinda ao Conexões. Obrigada. Que você se sinta livre, solta, em casa. Tem certeza? Pode, tá? Aí, a gente está com expectativa, né, de falar desse assunto com você, ouvir tudo que você tem para dizer, né, que você tem pesquisado, você tem estudado sobre esse assunto já há algum tempo. E é um assunto que é importante e ao mesmo tempo é muito negligenciado, é pouco falado, né? Na verdade, eu até fiquei um pouco surpresa, porque às vezes a gente posta umas fotos e que muitas pessoas comentam, muitas pessoas curtem. E quando a gente coloca um tema mais, né, assim, muitas pessoas não... Elas se assustam, ficam tipo assim, nossa, você está falando disso mesmo? E aí elas não mesmo? curtem, não comentam, não falam, uau, ai, que medo. Enfim, né, não faz comentário nenhum. E aí, então, é um assunto muito negligenciado e que gera muitos malefícios, prejuízos, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, né? Então, a gente quer ouvir de você todas as suas pesquisas, seus estudos, o que você tem conhecido a respeito. E que, antes de tudo, você possa se apresentar, né? Para quem está em casa, para conhecer, para saber quem você é. Bom, eu sou a Bruna Nazário, filha da Angélica e do Fernando. Eu sou formada em fotografia, faço pós em jornalismo digital. Eu sou missionária, sou voluntária na Rua do Céu e na Avalanche Missões. E tenho trabalhado nessa área de sexualidade já tem um tempo. E pornografia foi o tema do meu TCC na faculdade de fotografia. Então... e faço parte também do coletivo Grão de Areia, que é um grupo missionário de artes. E acho que é isso, né? Principal. Acho que sim, né? Então, tem muitas coisas acontecem em tudo isso que você faz parte, né? Você serve nesses lugares com as mídias, com as fotografias, Isso. Né? E também, né, no conhecimento sobre sexualidade, a importância, né, de falar sobre esse assunto. Beleza. Então, né, assim como até um textinho que eu coloquei hoje lá também nas redes, né, a pornografia é um assunto muito relevante para toda a sociedade. É necessário falar sobre isso, porque o que parece que é natural, que é comum, né, ou que é meio escondido, na verdade traz muitos malefícios, traz muitos prejuízos para a sociedade em geral. E nós vamos discorrer em cima disso. Mas dentro do contexto da igreja, também é muito importante falar desse assunto, porque é um assunto que não é falado, mas é muito praticado. E muitas vezes, quando se fala de sexualidade, que também as pessoas tendem a se assustar, né, a gente tende a apedrejar algumas situações sexuais, né, algumas práticas sexuais, mas outras fica meio que subentendido, como que não tem problema, como que não tem nada a ver. Mas, na verdade, estão todas
as práticas sexuais fora dos princípios da palavra, que de alguma forma deturpam a imagem do ser humano, está fora da vontade de Deus. Então, estão todas no mesmo pacote, né? Exatamente. Então, né, somos todos pecadores e estamos todo mundo aí lascado, precisando da glória de Deus. Exatamente. E por isso a importância de falar sobre isso. Para que Jesus venha também trazer luz sobre esse assunto, para que a igreja seja um lugar de falar de todos os assuntos, para que haja restauração na identidade das pessoas, para que haja esse despertamento de entender esses assuntos que têm destruído muitas pessoas, para que a gente não vive uma hipocrisia cristã, né, uma farsa, né, uma fantasia, mas sim viver uma realidade daqueles que buscam a presença de Deus de uma forma real e verdadeira. Então, né, diante disso, o que fazer, como entender, como mudar esse contexto, falando, né, sobre esse assunto, como? O que a gente precisa entender sobre esse assunto? Os prejuízos que causa e o que fazer para mudar essa realidade dentro das nossas casas, né, nas nossas vidas. Então, a chave para isso é falar abertamente. Né? Uma das chaves, na verdade, né? É falar sobre esses assuntos, falar de uma forma natural, porque é algo que acontece no cotidiano da maioria de nós, e a gente precisa falar para que haja... A fala traz cura, né? Então, para que a gente possa falar, para que haja essa luz, esse despertamento, para que haja mudança na nossa mente a respeito disso, né? Então, antes de começar as perguntas, para que vocês entendam um pouquinho também de onde isso começou, né? A gente falou um dia desses sobre abuso sexual, sobre a violência contra crianças e adolescentes, sobre a violência contra a mulher, né? A gente tem falado sobre esses temas. E uma das, né, para quem não sabe, eu fui vítima de violência, né, sexual, de abusos, e isso me trouxe como consequências ruins desses abusos, foi o vício da pornografia, né, porque eu fui despertada sexualmente muito cedo, e depois eu tive acesso à pornografia também muito cedo. Então, na minha infância ainda, eu tinha esse acesso, eu tinha esse costume, e passei minha adolescência também tendo essa prática, que também entrou na minha vida adulta. Tudo isso aconteceu muitas deturpações na minha identidade, na minha sexualidade. Isso me trouxe muitos problemas, que depois, à medida que eu fui buscando me conhecer a Deus e me conhecer em Deus, eu fui entendendo, né, tudo o que aquilo foi me causando, as confusões que aquilo trouxe dentro de mim. Então, entendo, e por isso eu valorizo falar desses assuntos, porque realmente é algo importante que a gente entenda, porque às vezes a pessoa tem o vício da pornografia, tem a prática da pornografia, que às vezes começou, né, cedo também por algum motivo ou por outro, que tem vários motivos, e às vezes ela tem esse vício e não sabe de onde começou, como surgiu, por que isso acontece, por que ela tem esse costume. Às vezes ela nem gosta daquilo, se sente mal com aquilo, mas não consegue também se livrar daquilo, e vira essa confusão dentro da pessoa. Então, assim, para que você se sinta, talvez você se identifique comigo de alguma forma, com a minha história, então, por isso eu estou contando ela para você, para que você se sinta à vontade, né, com tudo que a gente vai falar. Porque de forma nenhuma a gente quer apedrejar, a gente quer rejeitar, ou a gente quer julgar as pessoas, né, que têm essa prática. Pelo contrário, a gente quer falar desse assunto naturalmente, para que as pessoas se sentem livres para falar desse assunto também com a gente. Não é isso? Isso mesmo. Então, né, primeira pergunta aqui, para a gente começar a discorrer nesse assunto. Fala para a gente, Bruna. Primeiro, né, assim, que você fale também, né, como que isso começou, né, por que você se interessou por esse assunto, né, como que começou isso na faculdade, o trabalho que você fez, como que surgiu essa ideia? Minha ideia inicial era fazer sobre violência contra a mulher, mas aí eu comecei a pensar, né, sobre isso, sobre eu sempre gostei de temas polêmicos e falar sobre problemas sociais e todo esse envolvimento, né, de problemáticas e tudo que envolve missões urbanas e coisas desse tipo.
E aí, a pornografia, apesar de eu não ter tido contato, assim, né, de assistir e ter essa prática, eu sempre vi que, soube que meus amigos assistiam e via as pessoas tendo essa luta, né, os meus amigos cristãos, que queriam parar e não conseguiam. Então, eu sempre vi que existia toda essa questão, né, por trás. E aí, e como falar de sexualidade nunca foi um tabu, porque na nossa casa a gente sempre falou abertamente, sempre foi algo, né, normal. E falar da violência sexual também sempre foi algo que a gente falou, né? Eu lembro que que eu não te perguntei o que era sexo, eu te perguntei o que era estupro. Então eu já comecei a entender a sexualidade sabendo da violência que existia por trás. Então eu acho que tudo isso foi me fazendo entender como que o mundo funciona e como que é necessário trabalhar esses assuntos para que a gente consiga melhorar. E aí, quando eu estava na faculdade, eu fui pensando nos temas, e aí primeiro eu pensei em violência contra a mulher, e aí depois eu vi, né, que já existia muita gente assim, né, precisa falar de violência contra a mulher também, mas já existiam pessoas falando disso. E aí, sobre pornografia, eu não vi ninguém. E aí, até quando eu fui pesquisar, foi um pouco difícil, tinha poucos artigos, e aí eu até achei mais vídeos e TED Talks, coisas desse tipo. E no meio cristão era basicamente quase ninguém falando. Além de, tipo, isso é pecado. Mas e aí, né? Além disso, que é pecado, a gente já sabe. Mas eu queria que falasse algo mais. E aí eu falei, bom, então eu vou falar, né? Já que ninguém está falando. E aí foi isso, assim. E aí eu comecei a pesquisa mesmo até chegar nas fotos. E aí, como é que é a ideia das fotos? Então, o artigo eu escrevi baseado em outros artigos, né? O TCC é realmente uma pesquisa pegando várias referências. Mas as fotos eu pesquisei, eu joguei uma enquete na internet com várias perguntas, se a pessoa assistia pornografia, com quantos anos ela começou, tipo, por quantos anos ela assistiu, como que era essa experiência para ela, como ela se sentia depois de assistir, se ela acreditava que aquilo fazia mal para ela. Tinha várias perguntas assim. E aí, no final, eu perguntava se ela toparia fazer um ensaio fotográfico, onde ela poderia não mostrar o rosto. E aí, algumas pessoas toparam, né? E aí, eu fiz um ensaio com 20 pessoas. Legal. Matheus, eu não sei se você está conseguindo colocar aí para a gente as fotos, né? Para que as pessoas possam também estar vendo sobre o que nós estamos falando, né? As fotos que a Bruna tirou. E aí, nessas fotos, eu conversei com cada pessoa, né, pessoalmente, para passar nessas fotos o sentimento que elas tinham em relação à pornografia. Quer dizer, como elas se sentiam com a pornografia. Depois que elas assistiam, esse era o sentimento. Então, eu passei nas fotos exatamente assim, né? Eu tentei passar nas fotos como elas realmente estavam se sentindo com esse vício, né? Com essa relação Sim. que elas tinham com a pornografia. E o que do que as pessoas falaram, né? O que mais assim te impactou, te surpreendeu sobre esses malefícios, né, que a pornografia traz? Então, como eu já tinha feito a pesquisa científica, eu já estava assim preparada, né, para muita coisa. E até porque o meio que eu tô inserida, eu também já tinha ouvido muitas histórias e tal. Mas, assim, eu acho que o principal é o quanto que a maioria foi abusada sexualmente. Inclusive, os abusadores mostraram pornografia. E o quanto a maioria teve o acesso na infância. Para não dizer, assim, todos, mas, tipo, praticamente todos. E isso realmente é um dado surpreendente, né? Que hoje, ainda com a internet, tem piorado cada vez mais as crianças. E isso são o quê? Pessoas da década de 90, né? Pessoas que têm mais ou menos a minha idade ou são mais velhas. Porque só teve uma menina que era menor de idade. Então, todo mundo tinha mais de 18 anos quando eu fiz as fotos. Eu fiz as fotos em 2018. Então, assim, são pessoas que ainda não tinham internet, que foram ter o computador só na pré-adolescência, ou depois ainda. Então, são pessoas que não tiveram celular na infância. Então, são pessoas assim, que viram revistas, que viram ainda o DVD, foram procurar um DVD de desenho animado, de um filme, e acharam o DVD de pornografia do pai. Sim. Então, casos desse tipo. Né? Então, imagina hoje as crianças que têm um celular na mão.
E, assim, os sites de pornografia dizem que 70% dos acessos são pelo celular. É muita coisa, né? 70% de acesso pelo celular, e com a quantidade de criança e adolescente que tem o celular na mão, a gente vê que é realmente um lugar de muito risco, de muitos perigos para as nossas crianças, né? E além também, que a gente estava conversando aqui antes sobre isso também, é a questão dos canais abertos, dos canais fechados que são encontrados abertos sem querer. Sim, teve alguns casos desses também. E isso, assim, né, tanto na minha pesquisa quanto nas pesquisas que eu li de outras pessoas. De casos que a criança estava assistindo desenho, né, procurando o canal, e aí se deparou com um canal de pornografia. E aí começou a assistir, e aí ficou viciada. Que daí ela começou a assistir todos os dias. E não só assistiu, como começou a mostrar para as amigas e as primas, tipo, crianças, outras crianças que iam na casa dela. Ela, eu achei um canal muito legal, e ia mostrar. E aí, né, então a gente vê essa negligência dos pais. E aí tem até um pesquisador que eu mostrei no meu TCC, que ele fala sobre isso. E ele fala que os pais estão o tempo todo preocupados com os filhos usarem drogas, com os filhos beberem álcool e coisas desse tipo, né? Mas eles não enxergam a pornografia como algo perigoso. Então, não existe essa preocupação ou esse cuidado. Então, existe muita negligência. E a criança ter acesso à pornografia é um abuso sexual, é uma violência sexual. Então, assim, essa negligência dos pais também é uma violência sexual infantil. Então, assim, e é algo que não é muito falado, né? É algo que está totalmente escondido. Então, tanto das pessoas que eu entrevistei pessoalmente, foram 20 pessoas, né? Mas das pessoas que responderam à pesquisa, se eu não me engano, foram quase 200. E a maioria também teve o primeiro acesso na infância. Nessa fase de infância ou pré-adolescência. Mas tem um pesquisador que se chama Simon, que ele diz que a maioria das pessoas começam a ver pornografia entre os 10 e 12 anos. E então, assim, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque é claro, está bem óbvio que, então, o acesso à pornografia vem na infância, começa na infância, né? Se inicia nessa fase. E hoje em dia a gente vê, né, as crianças com muito acesso ao telefone, né, à internet, que dá um sossega, né, e na criança para os pais terem liberdade para fazerem outras coisas. E realmente isso é um alívio, né, porque acaba sendo ajuda em alguns momentos. Mas assim, não é culpabilizando os pais, porque na verdade tem tantas coisas para fazer e às vezes é necessário buscar um refúgio, né, uma ajuda de algo, e aí o telefone e a internet acaba sendo esse refúgio. Então, o que nós precisamos fazer, né, diante disso? Assim como a gente também falou sobre o abuso e a violência contra as crianças, né? Então, a gente precisa proteger os nossos filhos, as crianças dos abusadores, de pessoas, né? Mas também a gente precisa protegê-los de pessoas na internet, e que é difícil. Porque assim, a gente precisa buscar realmente sabedoria de Deus, buscar entender como que isso acontece para tentar proteger as crianças, né? Eu acredito que que se protege da mesma forma, né? Assim, existem várias formas de bloquear os conteúdos e tal. Mas assim, eu acho que a melhor forma é ensinando para a criança. Ensinando para ela que existem conteúdos que ela não pode ver, que o cérebro dela não está preparado para ver aquele tipo de conteúdo, né? Até porque existe a classificação etária nos programas de televisão. E então, se ela sabe que ela não pode ver programas que não é para a idade dela, e aí se isso é explicado para ela, que ela não pode ver pessoas de certas formas, então ela mesma vai se autoproteger. Quando um colega da escola mostrar uma coisa para ela, vai falar, não, isso aqui não é para mim. Então, se existir esse diálogo, essa troca, essa confiança, a própria criança vai se proteger. Assim como a própria criança, ela pode entender que aquela pessoa está tentando abusar dela e conseguir fugir disso se ela for instruída para isso, né? Então, eu acho que essa é a melhor forma, é tratar a pornografia como um abuso sexual e ensinar para a criança da mesma forma a se proteger, igual se ensina do abuso, sabe? Porque o que acontece é que, às vezes, a criança pode estar na frente do computador ou mesmo do celular, e de repente pula uma imagem. Aparece. Né? Pula uma imagem na frente dela, tipo, clica aqui, né? Principalmente em jogos e filmes
piratas, né, se você estiver vendo em sites que não são pagos, aparece mais ainda. Então, o risco é muito maior. Então, em site de jogos, vai aparecer, com certeza. Sim. Então, assim, a gente está falando sobre essa questão da infância, porque a gente pode proteger as nossas crianças para que haja menos prejuízos no futuro, na geração futura, né? Ou, se a criança já teve acesso, e às vezes os pais não sabem, converse com a criança, né? Traz entendimento para ela sobre isso e proteja a mente dela desses abusos que acaba acontecendo com ela, né? Então, né, para a gente pular esse assunto, eu ia perguntar se dentro dessas experiências e pesquisas, como você viu, né, que se inicia a prática da pornografia na vida do indivíduo, né, que é na infância. Uhum. E uma outra questão sobre isso, né, é que a pornografia traz, ainda dentro dessa questão da infantilização e dos perigos que a criança se coloca sem saber, né, não é a criança se coloca, a gente coloca a criança. É sobre a infantilização da mulher na pornografia. Né, e como que isso se dá, como que isso acontece. E o que isso acaba acarretando até mesmo como risco para as crianças. Então, tem uma jornalista chamada Fernanda Reis, que ela fez uma matéria que ela levantou essa questão, que se chama a pedofilização. E aí ela coloca faz esse panorama entre a infantilização da mulher e a pornografia infantil, onde se normaliza as mulheres sendo infantilizadas. E aí, se você for, eu já vi algumas imagens, né, fotos de vídeos pornográficos, que a mulher tá de Maria Chiquinha, que a mulher tá segurando bicho de pelúcia, que a mulher tá tipo aquelas saias Rodada, né, pinçada. E pinçada. Uhum. Então, assim, como se fosse de uniforme escolar. Sim. Então, assim, com várias características infantis e até coisa de anime. Tem muito. Verdade. Então, assim, com várias coisas de características infantis. E aí, a partir do momento que o homem, né, tá assistindo a pornografia com a mulher, que onde o objeto de desejo ele tá sendo infantilizado, para daí ele começar a sentir desejo por uma criança, porque isso é um caminho a se percorrer, né? Porque o que ela diz é que o número de pornografia com esse tipo de conteúdo tem aumentado e também o número de pesquisas de pornografia infantil tem aumentado ao mesmo tempo. Então, assim, você vê que as duas coisas têm andado juntas. Então, as duas coisas estão interligadas. E isso, assim, quem está dizendo não é a gente e não é a igreja, né? Uhum. São os jornais, são, enfim, pesquisadoras. Então, e não é só essa pesquisadora, eu li outras pesquisas sobre isso. Mas, assim, existe essa ligação e, inclusive, se mostra que a pornografia infantil ela é mais viciante que a pornografia normal. Sim. E ainda dentro desse assunto, tem a pornografia infantil. Não, é a pornografia infantil que eu falei, que ela é mais viciante que a pornografia normal. Então, a pessoa, ela começa a assistir a pornografia com a mulher infantilizada. Entendi. E aí, a partir disso, ela começa a pesquisar a pornografia infantil e aí ela se vicia mais, porque a pornografia infantil, o efeito que ela faz no cérebro, ela vicia mais. Que louco, né? Porque realmente, assim, a coisa vai aumentando de grau. Isso, né? aí. A coisa vai... O que estava dentro de um normal, daqui a pouco vai crescendo, como um vício de uma droga, né? Que as doses vão aumentando. Então, realmente, o cérebro vai causando um efeito diferente. Agora entendi. Então essa matéria saiu na Folha de São Paulo, então vocês podem. Então, isso é interessante procurar. falar, porque a gente não está aqui tendo um papo assim, um bate-papo sobre coisas de crente, né? Não, é que eu tirei da minha cabeça, não. Não, a gente está falando de fontes científicas, né? Pessoas que não têm a mesma crença que nós, talvez, que não entendem isso. Não olha para a pornografia como um pecado. A gente está falando de um malefício que ele traz na vida do indivíduo, seja ele quem for. Então, a gente não está querendo tocar nesse ponto que para nós faz diferença. Mas a gente está falando no contexto geral o que a pornografia causa. E aí, o que eu acho que é importante, né? Porque não é um pecado, são vários pecados. Que estão dentro. Uhum. E aí a gente vai mostrar alguns outros pecados, né, ainda. Então, um pacote grande, né? Que tem a ver com isso.
Então, então, essa questão da infantilização da mulher, né, e da pornografia infantil, tudo nesse pacote, é um tipo de apoio, pode ser um tipo de apoio à violência infantil e à pedofilia. Exatamente. Porque ele vai colocando na cabeça da pessoa que aquilo vai sendo desejado, e a pessoa que talvez nunca tinha pensado nisso antes, começa a pensar porque aquilo foi incutido na cabeça dele. Sim, porque aí, a partir daí, né, pode vir um vício sexual, e aí, como a criança é um objeto de desejo? É um objeto de desejo e é o mais frágil, né? Porque é mais fácil abusar de uma criança do que abusar de uma mulher adulta. Sim. Então, isso também faz com que se aumenta. Sim. E aí, se o objeto de desejo já é infantilizado, se torna ainda mais fácil. Sim. Da pessoa, né, ter esse pensamento. E aí, como a gente falou também na questão dos abusos, né, contra criança e adolescente e da violência contra a mulher, a gente vê que a mulher tem essa questão da objetificação, né, desse olhar, né, de que a mulher, seja ela criança, seja ela adulta, seja ela adolescente, ela tem esse lugar dentro desse contexto, desse lugar vulnerável, que Sim. acaba sendo objetificado, né? Então, falando sobre isso, sobre a objetificação, apesar dos filmes, né, de ter vários tipos de filmes, né, pornográfico, né, de conteúdos diferenciados, né? Tem conteúdos na pornografia, né, de homossexualidade, de zoofilia, de sexo em grupos, tem vários tipos. Mas, né, essa questão da objetificação da mulher é muito maçante e persistente dentro desse contexto. Então, olhando para isso, né, dentro desse contexto da pornografia em geral, normalmente a figura da mulher é muito mais explorada. A gente vê isso nitidamente, né? O que as pesquisas falam sobre isso? Então, inclusive, isso é um fator com que faz que o movimento, uma parte, né, do movimento feminista tem se colocado como antipornografia e tem surgido vários movimentos antipornografia dentro do movimento feminista, né? Então, é exatamente isso. Por causa de colocar a mulher como esse objeto sexual e desvalorizando totalmente ela como um indivíduo, né? Então, assim, existem vários, na maioria, né, dos filmes, a mulher é colocada apenas como um objeto que está ali para dar prazer para o homem. Ela, em nenhum momento ela tem o prazer, nem em nenhum momento o homem satisfaz ela. É sempre o homem que é o principal e a mulher está ali só para satisfazer. E também existe o problema que as mulheres que estão inseridas dentro dessa indústria pornográfica são mulheres que têm uma expectativa de vida baixa. A expectativa de uma mulher que faz esse tipo de filme é de 33 anos. São mulheres que são violentadas, são mulheres que são obrigadas a usar drogas. Então, assim, elas acabam se viciando. E aí, assim, às vezes elas se comprometem a fazer um tipo de filme e chega na hora, eles obrigam elas a fazerem outras coisas, né? Tipo assim. Então, acontece várias coisas desse tipo que a gente vê que realmente, assim, existe não só a desvalorização, mas também existe uma série de violências com aquela mulher que está ali, entendeu? Sendo Sim. filmada. Então, existe um movimento, que é o movimento abolicionista, que ele é justamente para acabar com a pornografia e com a prostituição. Que é para realmente, tipo assim, que existem lugares, né, e movimentos que querem legalizar tanto a prostituição quanto a pornografia. E aí esse movimento é o contrário disso. Então, é para abolir a pornografia e a prostituição. Justamente por isso, porque é entendido que o corpo ele não pode ser vendido. Que o corpo ele não pode ser algo para ser vendido, né? Acho que é essa a palavra mesmo. Sim. Então, a gente vê, né, que essa vulnerabilidade da mulher, porque a mulher é vista dessa forma, né, e ela é colocada debaixo desse jugo, né,
que tem que se submeter a isso, que ela precisa de submeter a isso. E aí também existe toda a pressão da mulher que está assistindo de que ela tem que ser igual. Tem que ser Inclusive, enfim, né, eu estou sempre postando sobre isso. Na época do TCC eu postei bastante. E aí algumas amigas vieram falar comigo que o quanto que elas se sentiam mal quando elas assistiam pornografia, porque elas achavam que elas tinham que ser que nem aquelas mulheres estavam ali. Sendo que aquelas mulheres não são daquele jeito, aquilo não é real. Então existe toda essa fantasia como se aquilo ali fosse de verdade. Sendo que aquilo não é sexo, primeiramente. Segundamente, aquelas mulheres não são daquele jeito. Sim. Elas estão cheias de drogas, elas estão cheias de álcool. Aqueles vídeos, tipo assim, existem várias coisas ali acontecendo para que elas consigam estar daquele jeito. Nem os homens também não são daquele jeito, eles tomam vários viagras e várias coisas para conseguirem performar daquele jeito. Então, assim, nada daquilo é real. Tudo aquilo é uma encenação. E aí existem também várias plásticas que fazem, e tipo assim, né, várias maquiagens, tem todo colocado também um padrão de beleza, né, de alguma forma. Que é totalmente real. E aí existe também essa pressão E aí também tem uma frustração de que dentro desse contexto, parece que todas as mulheres ali estão satisfeitíssimas. Estão felizes. E não, estão tendo prazer sexual, né? E aí muitas mulheres também, que eu também já vi isso, muitas mulheres se sentem frustradas porque elas não têm prazer daquele jeito. Elas não têm aquele orgasmo que... né, daquele jeito ali, hollywoodiano quase, né? Não vão ter, porque que as não mulheres que parece que tem bomba estourando, tem arco-íris aparecendo, tá tudo acontecendo. E não é daquele jeito na vida real, e as mulheres se sentem frustradas, né, e decepcionadas com elas mesmas, porque elas não são aquilo que o filme está mostrando, né? E aí, como eu disse, né, na foto que a gente até postou hoje, foi a Bruna que tirou, né, que eu tô com uma venda nos olhos. E porque justamente eu falei sobre isso, né, que a pornografia trouxe isso na minha vida. Eu não conseguia me enxergar do jeito que eu era frustrada comigo, eu achava que eu tinha que ser daquele jeito. E até num poema que eu escrevi sobre o abuso eu falei sobre isso, né, porque eu queria ser como as mulheres da revista pornográfica. Então realmente é algo que entra também, assim como vai acostumando quem vê, né, a desejar de uma forma diferente, o olhar da pessoa que vê busca prazeres diferentes, né, um fetiche, coisas desse tipo, e vai crescendo aquilo dentro dela, também pode trazer esse outro efeito, principalmente nas mulheres. Talvez, não sei se os homens também teriam essa frustração. Não, os homens também têm essa frustração. De, poxa, eu não sou assim. De não conseguir ser tão bom, de não conseguir ter tanta potência. Mas eu acho que as mulheres sofrem mais com o padrão estético, né? Sim. Então, assim, como que isso realmente faz a gente se desvalorizar, porque é incutido na nossa cabeça que aquilo ali é que é sexo, aquilo ali é que é beleza, e é daquele jeito ali que é o prazer do sexo. E quando a gente conhece os princípios da palavra de Deus, a vontade de Deus para o sexo, a gente vê que não é nada daquilo, né, que tem valor, que tem amor, que tem realmente respeito, que tem realmente, enfim, infinitamente mais e coisas, né, que é para ser realmente um presente, algo saudável, algo prazeroso em outros níveis. Não é esse prazer viciante que deturpa, que rouba, que aprisiona, como faz a pornografia, né? Que não deixa de ter um prazer. É um prazer, mas é um prazer viciante que destrói a autoimagem da pessoa, né? Então, a gente precisa conhecer o outro lado também, que em outro momento a gente fala sobre isso, sobre, então, o que é o sexo? Então, como que Deus criou o sexo, qual o objetivo, o que a gente precisa entender disso para ter uma vida sexual saudável? Vamos falar sobre isso em outro momento. O que eu falei em uma outra live é que a pornografia ela é o contrário do sexo, né? Porque se sexo é relacionamento e a pornografia você está tentando ter o prazer sozinho através de uma tela, através de um papel, ela é totalmente o contrário. Então, né? Sim. E aí também entra o outro, como a gente diz, né, que um problema vai puxando o outro, né? Ou a Bíblia fala um abismo, né, leva a outro abismo, porque junto com a pornografia vem a masturbação, que também fica algo ali que não sacia nunca e vai aumentando também, né, os problemas, porque isso também traz um prazer momentâneo, mas traz vários malefícios futuros, né? Então, enfim, né, é importante a gente entender
esses detalhes e falar sobre esses detalhes. E aí também dentro dessa questão da vulnerabilidade da mulher, da objetificação da mulher, né? Eu queria também que você falasse sobre o tráfico humano, né? Porque dentro desse assunto sobre a exploração da mulher, pesquisas mostram que existe um alto índice de tráfico humano com esses fins, né? Então, o que você poderia nos dizer sobre o tráfico humano dentro desse contexto? Hoje, o tráfico humano é o segundo principal tráfico que existe no mundo. Ele só perde para o tráfico de armas. E a exploração sexual é o principal alvo do tráfico humano, né? E aí a exploração sexual se entende tanto como pornografia, tanto como prostituição. E aí o que atinge principalmente mulheres e crianças. Então, dentro disso, quer dizer que muitas mulheres que estão se prostituindo, que estão sendo filmadas dentro da pornografia, elas não estão ali porque querem. Assim, né? Eu acredito que nem as que acham que querem mesmo. Mas existem muitas que estão em cárceres e que estão sob ameaças. Então, elas estão sendo forçadas a estar sendo filmadas. Quer dizer o quê? Que o que está sendo filmado ali são estupros. Sim. Então, inclusive, está acontecendo agora várias denúncias de um site específico. Inclusive, esse site ele já admitiu que ele tem cenas de estupro dentro dele, mas que ele vai continuar no ar mesmo assim e tal. Então, está toda uma coisa judicial para tentar derrubar esse site. E assim, tem 2 casos. Uma de uma mulher que ela foi vendida, e aí ela ficou em cárcere muito tempo, ela foi estuprada várias vezes. E aí, quando ela saiu, os vídeos dela estavam nesse site. E aí ela conseguiu, né, tirar os vídeos dela do ar e tal. Então ela também está processando tanto o site quanto, enfim, né, outras coisas. E ela está nesse movimento para tentar derrubar o site. Mas também existe um outro caso. Assim, né, existem inúmeros, mas agora esses 2 que eu estou lembrando. Que uma mãe, que a filha sumiu e a mãe achou a filha vendo um vídeo pornográfico. A filha estava sendo estuprada dentro do vídeo. Então, assim, é algo que realmente tem acontecido, é algo que, assim, a todo momento, e é absurdo, porque os números são bizarros, assim. E aí, existe um movimento que tem tentado se levantar para mostrar isso para as pessoas, para falar assim, cara, se nenhuma dessas coisas que você está vendo, né, te faz parar de assistir pornografia, para de assistir porque você está alimentando algo que vai contra a dignidade humana, né? Então, se a gente que é cristão, cara, isso são seres humanos que têm a imagem de Deus, que Deus ama aquelas pessoas. E olha o que está acontecendo com elas, sabe? Então, tem que ter um olhar muito além, né? Porque se a gente se coloca nesse lugar, buscando um prazer, uma satisfação egoísta, parece que eu estou fazendo mal só para mim. Né? Exatamente. Tipo assim, eu vejo pornografia e me masturbo e fico feliz com isso e estou satisfeito com isso. Só que não é, tipo assim, eu não estou fazendo mal para ninguém. É um problema só meu, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Para um monte Você de gente. está alimentando o tráfico humano. Você está alimentando os crimes, que eu quero até falar também sobre isso, né, contra a mulher. Você está desvalorizando a mulher, você está contribuindo, né, nós estamos contribuindo com isso, desvalorizando a mulher. Então a mulher precisa se olhar com esse valor, porque ela não foi feita por Deus para dar prazer ao homem, né, só com esse objetivo, né, como foi falado, o sexo é algo para ter um relacionamento. E aí, como a gente fala muito aqui nos cultos de casais, né? O relacionamento entre o marido e a esposa, mas também entre Deus, porque Deus também está nesse negócio. Ele é a terceira dobra desse cordão, então ele faz parte desse ato, quando esse ato sexual é realmente digno, é realmente respeitoso, é realmente com amor, é realmente com os propósitos certos, né? Dessa troca entre o casal. Então, é necessário entender isso. Quando a gente busca, mesmo os casados, que tem muitos casados que têm o vício da pornografia, né? E que com isso também há muitos problemas nos casamentos por causa disso. O índice é grande também nesse aspecto, é necessário entender, porque não é um problema que você está fazendo só para você, sabe? Se a mulher faz isso, ela está trazendo, inclusive, problemas para os filhos, né? Porque
A casa toda está, de alguma forma, sendo contaminada por isso, né? Espiritualmente também. Então, o marido também, né? O homem também, se ele tem esse vício, ele traz problemas para a sua família, para a sua esposa, vai trazer várias insatisfações e vários problemas, porque está sendo deturpado algo que era para ser de uma outra forma, era para ser saudável, era para ser santo, o sexo santo, né? Que não é para ser sem graça. Quando ele fala sexo santo, nossa, tem que ser numa coisa, né? Caixinha, né? Numa caixinha, numa coisa mecânica, não é nada disso. O sexo santo é para ser maravilhoso, porque o sexo que Deus fez, esse sim é perfeito, assim como Deus. Tudo que Deus fez é bom, e o sexo que Deus fez, então, é maravilhoso. E é esse que a gente tem que conhecer. Então, se a mulher ou o homem, ou enfim, qualquer pessoa, seja solteiro, seja casado, seja quem for, tem essa prática, ele está trazendo vários problemas para si mesmo, claro, mas também para as pessoas que estão em volta, para os seus relacionamentos e para pessoas que ele não conhece pessoalmente, mas que estão lá sendo escravizadas, sendo traficadas, né? Acho que é assim que fala, né? Sofrendo tráfico, sofrendo os abusos, sofrendo violências, sofrendo, enfim, tantas coisas que estão em volta disso. Então a gente precisa realmente levantar essa bandeira de indignação, porque a gente não pode, como aqueles que amam vidas, entende o propósito de Deus para as pessoas, a gente não pode olhar para isso e achar isso normal e cruzar os braços e não querer falar desse assunto. Então, né? aí eu quero só ler um negócio sobre isso do tráfico humano, né? Que é um trecho que eu até coloquei no TCC. O tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para exploração sexual é apontado pelas relações culturais que alimentam uma ideia classista e patriarcal, o que faz esse segmento um processo histórico de subalternidade e a violação dos direitos. E aí, e isso foi escrito por Leal em 2002. Em 2002, né? Então já tem gente falando disso há muito tempo. E aí o que eu quero mostrar nisso é os movimentos seculares, os movimentos... existem gente que não é cristã, que está falando disso, que está preocupado com isso. Está lutando pela vida. Que está lutando pelas vidas, que está lutando pelas mulheres, está lutando pelas crianças, que está lutando pela dignidade humana. Sim. E aí, e os cristãos, né? O que eles estão fazendo? Pois é. E a gente conhece esse amor que foi derramado na cruz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, né? Então a gente sabe que tem tanto amor que Jesus tem pelas vidas e a gente não vai lutar por elas. E esse amor precisa chegar nessas mulheres que estão lá. Porque por isso que eu estava falando, né? Que assim, quando fala da prostituição, os crentes querem tudo jogar pedra nas prostitutas. Jogar pedra, assim, com palavras, né, gente, que eu estou falando. Inclusive, Jesus gostava de andar com as prostitutas. Né, e ele salvou, e ele ia lá e conversava, inclusive, e mostrava uma virou discípula dele, né? Glória a Deus por esse amor, que a gente possa ser cheio desse amor, para que a gente possa ajudar pessoas a serem libertas, né, dessa escravidão que a prostituição traz. E a pornografia está incutida na prostituição, que é outra coisa que também... que a gente acha que é diferente, né? Mas não é, está tudo no mesmo pacote. Então, não adianta apedrejar os outros e ser hipócrita e não buscar libertação, buscar ajuda, né, para sair dessa condição. Porque se a gente vive pecados sexuais, estamos todos no mesmo pacote. Por isso, e mesmo que a gente não tenha, que a gente já possa estar livre dessa compulsão, desses problemas, não nos dá o direito de apedrejar. A gente tem que levar amor. Assim que a pessoa conhecer o amor, ela vai desejar essa mudança de vida que Jesus pode proporcionar para elas, né? Então, não adianta, a gente não está aqui para julgar e apedrejar, a gente está aqui para levar amor. Exatamente. Né? Precisamos fazer a diferença verdadeiramente e falar disso, espero que traga essa diferença. Né? Então, dentro desse contexto também, sobre os crimes, né, que acontecem, os crimes sexuais, como você já falou alguns, né, mas não sei se você tem algo a dizer ainda sobre isso, sobre os tipos de crime que acontecem, né, o que a indústria pornográfica contribui para esses crimes contra as mulheres. Sim. Junto com o tráfico humano, né, para exploração sexual, porque só para deixar claro, o tráfico humano ele acontece para outras coisas também. A exploração sexual ela é só a principal, mas as pessoas são traficadas para outro tipo de exploração. Então a gente enxerga também que existe outras coisas que a pornografia ela alimenta e ela induz.
como a pedofilia, o abuso sexual e o estupro. Então, a gente vê que existe uma relação, né, das pessoas que são viciadas em pornografia com as pessoas que praticam ou que praticaram esse tipo de crime. E aí, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos mostra que nos últimos 30 anos, essa pesquisa foi feita em 2012, né? Então, nos últimos 30 anos, de 2012 para trás, o crime de abuso sexual e estupro, aí vão estar juntos, aumentou 500%. E aí, né, o que a gente pensa que também aumentou nesses últimos anos? O acesso à internet, junto com o acesso à internet e o acesso à pornografia. E aí, foram entrevistados pessoas que estavam presas por causa desse crime, e 86% dos condenados admitiram que eles imitaram cenas pornográficas durante os estupros. Sim. E aí, aqui no Brasil, a pesquisa é um pouco menor, ela foi feita apenas por 2 anos, que é 2013 e 2014, e aí só nesses 2 anos, os crimes sexuais aumentaram 127%. Então, a gente vê que os crimes sexuais, eles têm aumentado muito. E que a quantidade de pornografia e pessoas se viciando em pornografia tem aumentado muito. Inclusive, agora na pandemia, tem aumentado assim, desesperadamente. Um site brasileiro, ele colocou que... Um site de pornografia brasileiro, famoso, colocou que aumentou, acho que 70% desde o começo da quarentena. E um site mundial colocou que aumentou, acho que 40%. Mas, assim, tem aumentado cada vez mais, né? Sim. E aí, tem um serial killer que ficou muito famoso na década de 80, que a execução dele foi no final da década de 80, que o nome dele é Ted Bundy. Tem um filme sobre ele na Netflix. O filme, ele conta bem a história dele, mas não fala dessa parte que eu vou falar agora, mas é bom para você assistir, para entender, né, que qualquer pessoa pode ser um abusador e que abusador não tem cara. Porque esse cara, ele era um cara muito bom, ele era um bom filho, ele era, tipo, um bom estudante na faculdade e tal. Então, ele era, sabe, ele ia na igreja, ele ajudava projeto social. Então, que ele era aquele cidadão, sabe, exemplar, que todo mundo achava que ele era uma ótima pessoa. E ele estuprou e matou mais de 30 mulheres. E aí, no filme mostra isso, né? Mostra ele tentando negar que foi ele que cometeu os crimes. E aí, no final, ele admitindo. Mas... tem as entrevistas dele originais, né, sem ser o filme, mostra que ele conta da onde que veio isso, né? E aí ele fala que uma das coisas que fez ele ter esse desejo de estuprar foi porque quando ele era criança, ele estava passando por um terreno baldio e ele achou uma pilha de revista pornográfica. E não era só revistas pornográficas comuns, eram revistas de sadomasoquismo. Então, era, tipo, né, pornografia muito pesada. E aí, ele começou a ir todo dia nesse terreno ficar vendo as revistas. Até que um dia, ele falou, então, agora eu quero fazer, né, isso que está mostrando aqui. E aí, ele já era, assim, adolescente para adulto, assim. Eu não lembro quantos anos exatamente, mas, tipo, uns 17, 18 anos. E aí, ele foi e estuprou uma mulher. Só que ele foi tão violento que essa mulher morreu. E aí, ele escondeu o corpo dela e ninguém descobriu que foi ele. E aí, ele também teve um outro prazer no meio disso, talvez, né? De ter ido além daquilo que ele tinha expectativa. Então, mas a intenção dele não era de matar. Sim. Mas aí, como a mulher morreu, ele foi e escondeu. E aí ninguém descobriu. Então, ele viu que ele tinha um poder, né? E um poder que ninguém ia descobrir. Então, ele virou essa pessoa que tinha 2 vidas. E aí, ele... Enfim, e aí foi daí que ele começou. E aí tem uma série, inclusive tem vários casos que ninguém sabe se foi ele ou se não foi, né? Casos que descobriram que foram ele, foi 30. Mas, enfim, e aí ele foi condenado à pena de morte, ele morreu em 89, e aí antes de morrer, ele pediu para ser entrevistado por uma revista cristã, por uma organização cristã, e aí para falar do perigo da pornografia. E aí uma das coisas que ele fala é que aconteceu em etapas, foi gradualmente, que não foi tipo do nada, ele nasceu, ele acordou e eu vou matar mulheres. Não foi assim, foi algo, né? Foi muito aos poucos. E que eu continuava procurando por tipos de materiais mais potentes, mais explícitos, mais gráficos.
até que você vai chegar a um ponto em que a pornografia só vai tão longe que você começa a questionar, na verdade, se você não pode fazer aquilo ao invés de apenas ler e olhar, que foi o que ele fez, né? Ele já começou assistindo vendo uma pornografia muito pesada e até que chegou ao ponto que ele não queria mais só ver, que ele queria fazer. E aí que ele chegou ao ponto, né, de virar tudo que ele virou. E aí, mas o interessante dessa história é que ele era um cidadão exemplar, sabe? Então, ninguém acreditava que ele tinha feito tudo isso. Várias pessoas ficaram defendendo. E aí, no filme, mostra bem isso. O filme não fala dessa parte da pornografia. Mas o filme mostra o quanto as pessoas defendiam ele. Falavam que ele nunca seria capaz de fazer nada disso. Até que depois ele admite que, não, eu fiz mesmo. E aí mostra, né, tipo, ele fazendo. Então, assim, pode ser qualquer pessoa, tipo assim, tem o potencial de ser ruim. Então, assim, se a gente alimentar isso, e pode ser qualquer ser humano, sabe? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Primeiro, de não confiar em qualquer pessoa. E segundo, de ter cuidado com a gente. Porque a gente também pode virar algo muito ruim. Sim, com certeza. E aí, pensando nisso, né, enquanto você estava falando, estava pensando em 2 textos, 2 versículos que falam, né, sobre a importância de a gente renovar a nossa mente na palavra de Deus, né? Por que eu pensei nesse versículo? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a nossa fé em Deus cresce quando a gente, né, busca a palavra de Deus. A nossa fé vai aumentando. Quanto mais você se expõe à palavra, se expõe na presença de Deus, mais espiritualmente você se fortalece, mais você realmente vai sendo transformado pela presença de Deus na sua vida. Mas a fé em qualquer coisa vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir e ver, né? Pela exposição. Então, isso mostra claramente isso. Porque se uma pessoa começa a se expor a um material... E ele foi exposto ainda criança, né? Então, e aí, quer dizer... Que é o pior, o cérebro ainda não estava totalmente formado, então ainda tem o caráter dele, a personalidade dele sendo formada, e ali todas aquelas mensagens entrando na cabecinha dele, e ali vai transformando no monstro. Porque a exposição a qualquer coisa, né? Tem esse poder de transformação, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, por isso a importância da gente entender isso, né, para que a gente possa também entender a importância da gente buscar a renovação da nossa mente na palavra de Deus, para que a gente possa se encher do que é bom, né, como a palavra também fala. Então a gente precisa realmente buscar o que é bom, se encher do que é bom, né, das coisas de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, para que a gente possa olhar para nós mesmos, ser transformado, ser tratado, reconhecer as nossas fragilidades, buscar mudanças naquilo que tem de ruim dentro da gente, porque há um monstro dentro da gente, né? Não queria dizer isso não, caídos, né? Mas não queria dizer isso não, mas tem um monstro dentro de você, que se você não cuidar dele, ele te engole e faz mal para as pessoas que estão à sua volta, né? Então é necessário entender isso, para que a gente possa buscar, né, tratar isso e buscar realmente essa transformação da nossa mente e da nossa vida. Mas também existe, né, a imagem de Deus, ainda bem, então há esperança. Porque a gente precisa se expor à presença de Deus, ao amor de Deus. É necessário, amém? Então, outra coisa é que, dentro desse contexto também, né, a pornografia, assim como a masturbação, são muito exageradas, exacerbadas, né, ou enxergadas como algo natural, que por vezes ditas até necessárias, principalmente para o contexto, né, do desenvolvimento masculino. Né? Os homens, os meninos são muito apoiados a isso, né? Ao uso de pornografia, ao uso a prática da masturbação, de uma forma muito exagerada, às vezes, né? Como se isso fosse bonito e necessário para os meninos. Mas, como se mulheres também não tivessem esse tipo de compulsão, né? Ou pelo menos não é visto como algo natural para a mulher. É como se a mulher tivesse que ser essa submissa, né? Que não tem problemas sexuais, né? E os homens podem ter. Primeiro, essa conta nem bate, né? Porque se os homens têm que fazer sexo, as mulheres não, os homens vão fazer sexo com quem? Não faz sentido nenhum. Incentivar os homens e não incentivar as mulheres, primeiramente. Sim. Ou não incentiva ninguém, ou incentiva todo mundo, né? Mas, então, aí entendendo isso, porque realmente gera esse monte de confusão que a gente vê aí também, é uma outra coisa para falar, né, dessa separação, que é isso também que eu vou perguntar aqui, dentro das pesquisas, né, como, o que você viu dentro disso, dessa diferenciação,
né, que é mostrada entre essa questão para o homem e para a mulher, né, dos gêneros em relação a esse apelo para a prática, né, e o investimento, não sei, né, para uso de pornografia. Então, na verdade, eu não vi diferença nenhuma. As mulheres assistem tanto pornografia quanto os homens. E falam disso tanto quanto os homens, né, dentro do grupo, só entre as mulheres. E é isso, talvez os homens é que não sabem que as mulheres assistem pornografia e falam sobre sexo. É engraçado até porque isso, as mulheres falam mais sobre sexo do que os homens. E isso a gente vê, tipo, inclusive esses dias eu estava ouvindo 2 podcasts, que foi na semana dos Dias Namorados, aí era um grupo de mulheres casadas e um grupo de homens casados. E aí era pra falar de casamento e tal. E aí eu ouvi os homens falaram, tipo, de várias coisas e não falaram de sexo em nenhum momento. As mulheres só falaram de sexo. Tipo, o podcast inteiro, foi tipo 1 hora. Gente, tem algo acontecendo. E aí, né? então, assim, esse era, no caso, são cristãos, né? E aí, tipo assim, as mulheres têm muito mais facilidade, têm muito mais abertura pra falar de sexo. E então, as mulheres, as que não são cristãs ou que são cristãs, Sim. assistem pornografia, falam de sexo, não tem problema nenhum com isso. Os homens é que não descobriram essa parte ainda. Pois é. Estão achando que... Então, socialmente, é meio que oculto essa parte, né? Como se as mulheres não tivessem... É porque existe essa pressão de que a mulher não pode, mas falar que a mulher não pode nunca impediu a mulher de fazer as coisas, né? Sim. Então... Mas o problema aqui... Mas assim, até na minha... E foi engraçado. Na minha pesquisa deu mais ou menos isso. 50% de mulheres e homens, né? De uso. Tipo, de que prática. responderam a pesquisa. Tá. E aí, na fotografia, foi exatamente 10 homens e 10 mulheres. Então, assim, foi... Sim. E é engraçado, porque realmente quando se fala do assunto, parece que é uma coisa muito mais masculina, né? Masculinizada. Né? Mas a pornografia ela é feita para o homem, né? Tanto é que a mulher que é o objeto e tal. Mas as mulheres assistem também. Sim, é interessante. E aí né? gera todos esses traumas, né? Na mulher, mas elas assistem. Sim, e aí é interessante falar dessa diferenciação, dessa busca, né? Porque apesar de ser 50, talvez, né? Não tem tanta diferenciação assim, é só uma coisa que parece ter diferença, mas as mulheres, por exemplo, buscam muito mais ajuda para o casamento, inclusive para a vida sexual, que às vezes não está agradável, do que o homem. Falar. Então, assim como ela tem essa facilidade de falar, de compartilhar com as amigas e tudo mais. Sim. Então, existe essa abertura, porque também, ao mesmo tempo, as mulheres são incentivadas a serem sentimentais. E os homens não podem mostrar fragilidade. São ensinados a que não podem mostrar fragilidade. Então, a mulher não, ela pode mostrar a fragilidade dela. E isso é muito bom, isso facilita. Porque quando ela tem um problema, ela vai pedir ajuda. E o homem, existe essa pressão em cima dele de que ele não pode pedir ajuda, que ele tem que ser forte e acabou, porque ele não pode chorar. Então, né, a nossa cultura é horrível. E nós precisamos desfazer isso, queridos. Você, até porque homem, Jesus chorou, né? Você que está em casa, né, você que está nos ouvindo, né, você pode chorar, você pode falar dos seus problemas, inclusive dos seus problemas sexuais. Né? É necessário buscar ajuda para que a sua vida seja saudável nessa área também. Não é vergonha nenhuma, tá vendo? Que a gente está falando aqui, naturalmente, muita gente tem problemas nessa área e é necessário falar disso. Muita gente, para não dizer todo mundo, porque tem o mesmo pesquisador que diz que as pessoas, em média, assistem pornografia com 10 anos, ele foi em algumas universidades dos Estados Unidos procurando jovens que não assistiam pornografia e ele não achou nenhum. Meu Deus, pois é. E eu acho que se a gente for ali na UVV, na Novo Milênio, a gente também acho não que ele foi tipo não. Abraão, assim, procurando pelo menos um que não tenha visto, Senhor, então, ele por favor. não achou. Ele não achou. Joga fogo, né, na universidade. Então, olha só, isso mostra que realmente a gente não tem como trazer um índice, um dado específico sobre isso. Mas, sim, a maioria, se não todos... Assim, olhando para as pessoas que eu conheço comigo 2 pessoas. Que, tipo assim, que não tiveram essa prática, esse hábito de assistir. Pois é. E eu conheço bastante gente. Que falou sobre isso, né, no caso. Que houve essa conversa. É muito importante buscar ajuda. Fica a dica aí, tá? Então, outra coisa, né? Depois de vermos sobre como tudo se inicia, né, na infância, na adolescência, e como isso pode tomar proporções desastrosas na vida das pessoas, você pode falar sobre o que as pesquisas apontam sobre os malefícios
né, as consequências dessas compulsões ou práticas para o indivíduo? Então, tem se mostrado, a ciência mostra que tem surgido algumas consequências, né? Entre elas, a disfunção erétil, a ejaculação retardada, a perda de interesse por parceiros reais e a perda de interesse por parceiros reais. E aí, isso é explicado porque o cérebro humano, ele reage à possibilidade de novos parceiros sexuais como uma forma de espalhar os genes, né? E perpetuar a espécie. E aí, então isso quer dizer, aí você que é da psicologia, que estudou anatomia, vai saber melhor, né? Porque eu sou de humanas. E aí, mas enfim, né? O que eu entendi é que isso aí, então quando o ser humano vê o outro ser humano como um potencial parceiro sexual, né? Como alguém com quem ele pode fazer sexo, e aí quando você vê pornografia, o seu cérebro entende que você vai fazer sexo com aquela pessoa. Ele está enxergando isso como uma forma de espalhar os genes, né? E aí, não houve tempo evolutivo suficiente, né, para a gente ver tantos parceiros sexuais. Porque em filme, né, você vai ver várias pessoas. E aí, os nossos antepassados viam quantas pessoas? Né? Pouquíssimas. Então, não houve tempo para o nosso cérebro raciocinar que agora ele consegue espalhar o gene para um monte de gente. Até porque ele não está espalhando o gene para lugar nenhum. Então, o cérebro ainda não teve não houve tempo para o cérebro entender isso. Então, por isso que existe a perda de interesse por parceiros reais. Porque aí é muita informação para o cérebro, porque são muitas pessoas, muitos possíveis parceiros, e aí o parceiro real, ele não vai querer. E aí a pessoa que acha que ela assiste pornografia enquanto está solteira, o crente, né, que é adolescente, jovem, que assiste pornografia enquanto a solteira, acho que quando estiver casado o problema dele está resolvido, então aqui, querida, a ciência está dizendo que não está resolvido, não. Vai começar um grande problema. Se a Bíblia não é o suficiente para você, que a ciência seja, pelo menos. Sim. E aí a gente vê duas coisas importantes, né? Pela história que você estava contando do cara lá que matou, né, tantas mulheres. Várias coisas estão incluídas nisso. A mentira, né, porque vive essa vida dupla, finge que é uma coisa que na verdade não é. E aí viver nessa mentira, viver escondendo que faz uso da pornografia, né, também gera essa aventura, né, de que chega perto dos outros eu sou uma coisa e por trás eu sou outra. Então essa farsa que é vivida também gera é liberado neurotransmissores, né, que gera prazer, né, a dopamina e a serotonina, que tem até adrenalina, né, quando você é pego, de repente alguém abre a porta, você está vendo a pornografia e aí leva aquele susto, aí você esconde, aí não, estou aqui vendo, estou lendo a Bíblia, mãe, né, tipo assim. Aí, nessa farsa, o coração acelera e é liberado muitos neurotransmissores que dão prazer, que é uma bomba de prazer. Aí a pessoa até gosta do perigo de alguém estar quase te pegando, vendo, né? Então, o negócio vai crescendo e essa farsa vai gerando muitos problemas, como a gente viu no caso do cara aí que você contou. Então, e essa coisa de perder o prazer por pessoas físicas, reais. E aí é que entra o problema, que se o relacionamento, segundo a vontade de Deus, né, o relacionamento sexual é para ser prazeroso, isso é roubado já, a pornografia rouba esse prazer. Porque no momento que você estiver com alguém, você não vai ter prazer. E olha que confusão que vai virar a sua casa, então, a sua vida, por causa disso. E não é só isso, existe uma outra pesquisa do Instituto Max Planck que mostra que eles fizeram pesquisa através de ressonância magnética e que pessoas viciadas em pornografia, existe uma parte do estriado dorsolateral e o córtex pré-frontal que eles vão diminuindo quando a pessoa assiste muita pornografia. Então, tipo, uma parte do cérebro, ela diminui. Que doido, né? Então, há uma destruição física do seu cérebro. E eles explicam isso, o que eles falam isso poderia significar que o consumo regular de pornografia apresenta um desgaste no sistema de recompensa. Tudo isso pode desenvolver consequências físicas, psicológicas, como desempenho sexual lento, disfunção erétil, gostos sexuais incaracterísticos explicáveis por meio de fetiches pornográficos, ejaculação retardada, perda de atração por parceiros reais. Então, tudo aquilo que a gente falou, né, se dá por isso aí, porque desgasta o seu sistema de recompensa.
E assim como algumas drogas que também geram essa destruição do cérebro, mas é exatamente isso. né? Porque a busca por substâncias é essa questão da recompensa, né? Desse prazer A momentâneo pornografia, que ela dá. é comparada à heroína, que é uma droga Sim. muito forte, muito potente. E aí tem, eu já vi fotografias, né, imagens, na verdade, do cérebro desgastado, como se tivesse queimado por causa do uso de drogas. E a pornografia, ela faz esse mesmo efeito, ela destrói o cérebro fisicamente. Além de trazer distúrbios, né, transtornos mentais do comportamento, ela também destrói fisicamente. Então, é uma destruição psicológica, biológica, física, comportamental, dos relacionamentos, socialmente, destrói a humanidade. Exatamente. Destrói isso tudo aí. que Deus fez de bom, inclusive você. Você era para dar valor à sua vida, tá? E a vida do outro. E a vida dos outros todos que estão sofrendo com essa história. Então, para a gente, né, como a gente já falou também sobre os prejuízos que isso traz para a sociedade, porque a gente já falou sobre isso, né? Queria aqui dar uma olhada em algumas perguntas que estão fazendo. Deixa eu só falar uma coisa Sim. antes. Porque há pouco tempo atrás eu dei uma pesquisada sobre artistas famosos que falam sobre esse Legal. assunto. E aí, 2 deles são o Terry Crews, que faz Brooklyn Nine-Nine e fez Todo Mundo Odeia o Chris. O pai do Chris. Isso, Aquele que tem Julius. 2 empregos. Esse mesmo. Então, ele foi viciado em pornografia por muitos anos. Ele começou a assistir pornografia com 12 anos. E a pornografia quase acabou com o casamento dele. E ele chegou aí para uma clínica de reabilitação para parar de assistir pornografia. Olha isso. E aí hoje ele faz parte do movimento que em português seria Pornô Matou Amor. E ele fala sobre isso abertamente. Ele tem vários vídeos na internet. Então, se você jogar aí, se você for no Instagram dele e tal, você vai ver coisas sobre ele. Inclusive, ele entrou na campanha da Exodus Cry, que é para derrubar, né, o site que eu falei antes. Então, assim, ele está super engajado nesse movimento e está falando sobre isso o tempo todo. E um outro é o Chris Rock, que tem um show dele que está na Netflix, que ele fala que ele era viciado em pornografia, que isso foi uma também das causas do fim do casamento dele, e que ele era tão viciado que ele chegava atrasado em todos os compromissos que ele tinha, porque ele estava sempre assistindo pornografia, e isso fazia com que ele não conseguisse cumprir os horários dele. E que ele o tempo todo precisava de coisas mais potentes, tipo assim, né, de vídeos mais potentes, de cenas mais intensas, porque a pornografia não estava mais causando o efeito que ele esperava. Então, assim, né, existem pessoas famosas, pessoas, né, falando sobre isso. Então, só para deixar claro isso. Né, na minha lista tem outras pessoas, só queria mostrar que essas 2, só para dizer que tem mais gente falando disso. Sim. E que vivenciaram isso, né? Sim. E essa exposição, né, quando a pessoa busca ajuda, igual o cara que foi para a clínica de reabilitação, né, o Terry, porque buscou ajuda, porque ele viu que estava passando do limite. Foi para não perder a esposa, né? Sim. Então, assim, é necessário buscar ajuda, né? Não precisa ficar escondendo, é algo que acontece e a gente precisa buscar. Tem algumas perguntas aqui, e uma pergunta a gente até respondeu, né, que fala que na atualidade a pornografia não está tão oculta como antes, né? Antigamente as pessoas tentavam esconder com medo, com vergonha e tal. Será que uma das causas... será essa uma das causas que contribuem para o crescimento de abusos sexuais, exploração e até mesmo vício pela indústria pornográfica? Então, né? A gente já falou sobre isso, né? E sim, né? Faz sentido, é isso mesmo. Né? Aqui está falando... a gente também falou um pouco sobre isso, né? Uma pessoa está falando que o filho, né, teve na casa de um amiguinho e tal para brincar e acabou tendo essa exposição à pornografia. E aí, assim, né, independente, né, de quem foi, né, se foi um menino ou outro, mas aqui está falando, né, que o coleguinha mostrou a pornografia para esse. Quando foram olhar no histórico do celular do amiguinho, haviam várias pesquisas anteriores sobre o assunto, né? Então... não adianta, isso é algo real, né? Assim como eles gostam de dividir a bala, o chiclete, o biscoito, eles vão dividir também o conhecimento que eles estão adquirindo. E outra coisa, aí a criança, ela vai dividir assim na inocência, né? Tipo assim, olha o que eu tô vendo, né? Porque ela não tem ainda noção. E o adolescente, ele vai pressionar o colega, tipo assim, como assim você não está assistindo? Você tem que assistir também.
já muda, né, a forma. Sim. Mas assim, as crianças estão assistindo pornografia. E aí os pais precisam fazer Sim, algo. e que é a pergunta dela, né? Como eu posso fazer para proteger meu filho agora? Uma vez que a mente dele foi exposta a esse conteúdo. Né? Assim como qualquer tipo de abuso, como a gente falou no início, é a proteção. Né? A Bruna, quando ela tinha 9 anos, né? Eu estava me preparando, como eu tinha sofrido os abusos e toda essa questão sexual, eu me preparei para falar com ela sobre o assunto, antes que ela me perguntasse. Então, eu aproveitei uma oportunidade e já comecei a falar com ela sobre isso, na linguagem dela, mas falando assim do sexo que Deus criou, do propósito de Deus no sexo, como algo bonito em Deus, como algo que é para esperar o momento certo, que não é algo para criança, que é algo para o momento oportuno. Né, e tal, na linguagem dela ali, eu fui explicando tudo aquilo, trazendo o entendimento assim de uma forma saudável sobre aquilo que não era momento para ela conhecer mais, mas que ela precisava saber e que ela tinha liberdade de conversar comigo sobre esse assunto. Com o Bernardo também fiz a mesma coisa, né? No momento que vi também a oportunidade, conversei, literalmente eu desenhei para ele, né, o corpo humano, da mulher, do homem e tal, e conversei com ele sobre isso, enfim, né? Então assim, é necessário, porque assim, na verdade, o que eu costumo falar com os pais? A gente tenta de todas as formas proteger os nossos filhos, e a gente não precisa se sentir a pior mãe do mundo como a gente normalmente se sente quando dá errado. Porque a gente tenta proteger, a gente tenta conversar, a gente tenta cuidar, mas as coisas fogem do nosso controle porque a gente não consegue. Só se a gente colocasse numa redoma e prendesse o guri dentro de casa e mesmo assim não ia dar certo, porque as coisas vão até ele. A gente tem que fazer a nossa parte, tentar conversar, explicar, dar liberdade para a criança falar com a gente sobre todos os assuntos. Falar abertamente, né? Mas a gente não tem o controle. Então a gente também não pode se sentir culpada pelo fato de a criança ter tido essa exposição. Né? Eu acho que essa questão desse peso também precisa desfazer isso, trazer um alívio, porque o peso vai fazer você sufocar a criança, que vai gerar outros problemas. Então a gente precisa respirar fundo, ter calma, vamos pensar, vamos buscar formas de proteger essa criança, proteger o coração, proteger a mente dela. Se você vê que houve alguma mudança no comportamento, procura ajuda profissional, né, que pode ajudá-la também, né, um psicólogo, né, para que possa ajudá-la a desfazer esse mal que foi feito, né, na mente dele. Mas a maior que cabe a nós como pais é realmente conversar, é orar com essa criança, é mostrar que há formas de viver sem se expor a essas coisas, que isso são males dessa geração, né? A internet está na palma da mão de todo mundo, então, consequentemente, todos esses males aí, né, da internet vêm da pornografia, de tudo isso, está na palma da mão. Então, como lidar com isso? Protegendo precocemente também. E também, assim, estabelecer o diálogo, né, para que essa criança entenda que aquilo não é real, que aquilo, assim, né, não é para ela, e também para que, se ela for exposta de novo, para que ela conte, tipo assim, olha, alguém me mostrou. Fuja, né, para que ela saia daquela situação que ela tenha essa liberdade de falar, porque também, às vezes, se brigar ou de falar de alguma forma, né, que a criança vai ter medo de falar de novo. E tem que ser de um jeito com que a criança tenha liberdade de falar, que se acontecer de novo, ela fale. Sim. Né? Até porque, dessa vez, foi uma criança. Mas e se fosse um adulto? Né? E se fosse um abusador? Sim. Então... Eu conheci uma moça que, conversando assim, né, numa conversa aleatória, a gente entrou nesse assunto que ela estava com alguns problemas sexuais. Ela tinha, acho que, 20 anos. E ela falando que estava sendo, assim, oprimida com algumas situações. Ela nunca tinha tido relação sexual. Ela teve um relacionamento, assim, né, de oração e tal, de namoro, mas que não teve esse contexto sexual. E ela estava sozinha no momento, assim, né, solteira. E ela estava sendo atormentada por pensamentos, por questões nessa área. E aí, batendo papo ali com ela, eu falei, mas você sofreu abuso? Porque o que ela falava parecia muito abuso sexual. Ela, não tive e tal. E aí a gente foi conversando, mas o que pode ter acontecido? O que aconteceu na sua infância? Porque tudo tem uma raiz.
né? E a gente precisa caçar essa raiz para ajudar a pessoa a se libertar daquilo. Então, aí, na hora, a gente conversando ali, fazendo perguntas, aí ela falou que, uma vez eu tinha 6 anos, estava na casa da minha coleguinha, e aí ela fechou a porta do quarto, e tinha um computador, e ela abriu lá e tal, e tinha um site pornográfico aberto, e aí elas ficaram vendo lá escondido. Quando a avó bateu na porta, elas quase morreram do coração, mas desligaram. Olha só, 6 anos, mas sabia que tinha algo errado, né? Desligou e depois fez aquela cara de criança, né? Tipo assim, tudo bem, a gente estava brincando, né? Mas a gente sabe, quer dizer, a criança já sabe que tinha algo errado ali, mesmo que não tem noção exata, não tem repertório para entender, mas já sabe que tem alguma coisa errada naquela história. E aí escondeu. E depois fizeram de novo, quando teve outra oportunidade, foram lá caçar de novo. E isso foi o suficiente para ela também ter isso como um abuso, que isso trouxe transtornos no comportamento dela, na identidade dela, e ela nem lembrava desse fato ocorrido. E na conversa ali, ela lembrou e falou, uau, faz sentido, foi isso. E ali, tipo assim, numa situação onde tinha muitas pessoas em volta, era uma situação assim, né? A gente orou e eu creio que Deus trouxe também paz ao coração dela, né? Ministrou o coração dela para ela se desfazer daquilo ali e buscar no Senhor a restauração que ela precisava para a identidade dela. E às vezes é uma coisa tão simples, né? Então assim, e com a criança também, né? Conversar com ela, falar que não fez bem, que aquilo não é bom, que aquilo não é para ela, que aquilo deturpa a identidade dela, de alguma forma falar que faz mal para o coraçãozinho dela. E na linguagem dela, né? Na linguagem dela falar que é melhor ela não fazer isso, ela não ver isso. Se alguém oferecer, se alguém fizer alguma coisa, ela procura, né? Vem falar com a mamãe não vai brigar com você, a gente vai conversar e mamãe vai tentar te ajudar. E se a gente fala de uma forma assim, aí a criança fica, ufa, né? Então, depois, se acontecer alguma coisa, eu posso falar com minha mãe. Agora, se a mãe se desespera e briga, a criança, não falo mesmo. Não pede para eu falar, que eu não vou falar, não. Fica com medo de tomar uma bronca, tomar uma surra. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa expressão quando a gente transmite para a criança. Principalmente em casos assim, né? Porque eu já vi casos da criança ter sofrido um abuso, um assédio sexual, né, que uma pessoa passou a mão nela, aí ela contou pro pai, e o pai ficou tão revoltado e saiu brigando, xingando, que aí depois, um tempo depois, ela foi estuprada e ela não contou pro pai, porque ela ficou com medo do pai ter a mesma reação. Então, assim, tem que ter, principalmente em situações assim, né, de coisas sexuais, desse assunto tão delicado, e a forma que a criança vai entender aquilo, de como reagir com ela. Porque tem que ser de um jeito com que a criança saiba que ela pode confiar e que ela pode falar aquilo, que aquilo é algo que ela tem que falar, que ela pode se abrir, sabe? Sim. Que não é algo para ela ter medo de falar. Que ela tem que realmente, que tem que acreditar no que a criança está falando, que ela pode falar. Sim. Mesmo. E uma vez que a criança foi despertada sexualmente, né, como nesses casos que a gente está falando, é tentar realmente desfazer isso. Né, desfazer o prejuízo que isso está causando, né, na identidade dela. É mostrar que ela tem valor, é mostrar que ela é amada, é mostrar que a gente vai protegê-la, que a gente vai ajudá-la, que aquilo ali aconteceu na hora errada, que não é aquilo ali, que, né, Papai do Céu não ficou feliz com aquilo que aconteceu, mas que a gente, né, vai buscar ajuda para desfazer esse prejuízo que foi feito. Porque a criança, uma vez que foi despertada, naturalmente ela começa a fazer brincadeiras com isso, ela começa a buscar esse prazer que ela sentiu, né, e tentar ver de novo ou fazer de novo. Então a gente precisa ter mais atenção a essa criança que foi despertada, porque naturalmente ela vai acabar buscando isso, porque é uma coisa que a criança não tem culpa disso. Ela foi despertada e igual ela conheceu o açúcar. A criança conheceu o açúcar, ela vai querer o que mais? Vai querer açúcar toda hora. Então, o prazer que é liberado no corpo da criança é o mesmo que é liberado no corpo do adulto. O corpo da criança não faz diferença. Ela entende o prazer do mesmo jeito. E ela vai querer. Só que ela não sabe se defender. E aí a gente precisa trazer um entendimento para ela e estar mais atenta ainda. Porque naturalmente ela vai buscar esse prazer de novo. Então, dá mais trabalho, nesse caso, para os pais, porque é necessário ter mais atenção a ela. Né? Então, aí falaram aqui, né? Pornografia e mundo espiritual. Como se relacionam? E aí, é a pergunta, fechando essa pergunta com a outra, né? O que fazer? Como buscar ajuda? Né? Como a gente pode, né, mudar isso?
realmente assim, a pornografia, ela faz esse papel, que Satanás faz esse papel muito bem, ele trabalha para isso, para desfazer, para desconstruir o propósito de Deus nas nossas vidas. Satanás odeia o sexo santo, o sexo que Deus criou. Porque o que Deus fez, o sexo que Deus fez é bom, é para dar prazer, alegria verdadeira para o casal, é saúde, tem muitos benefícios no sexo que Deus criou, ele fez com esse propósito, além de, lógico, encher a terra, né, de procriar, mas não é só esse o objetivo, como muitos às vezes pensam, é para trazer alegria mesmo, prazer. Então, assim, tem muitos benefícios. E aí, Satanás fica com ódio disso, porque ele olha e fala... O cara queria ser Deus, né? Satanás, vamos resumir aqui rapidinho. Satanás queria ser Deus, queria tomar o lugar de Deus. Aí Deus, né, vaza daqui, joga ele lá de cima. Aí beleza. Aí Deus vem e faz tudo bom, faz a terra, né, coloca tudo em ordem, faz tudo lindo e maravilhoso, faz um jardim. E faz o homem e a mulher e coloca os dois lá para correr pelado no jardim do Éden, feliz da vida. Pode falar isso? Para correr pelado no jardim do Éden, feliz da vida, livre, né? E na presença de Deus, olha só que maravilha, né? Deus estava fazendo parte disso. E com um relacionamento saudável entre homem e mulher e relacionamento saudável com Deus. Satanás olha para esse negócio e aí Deus fala, vocês vão encher a terra. E aí fala assim, então vocês vão fazer pessoinhas, a minha imagem e semelhança também. Né, fez o homem, a imagem e semelhança de Deus, e falou, agora vocês através do sexo vão fazer muitas pessoinhas, para que vocês possam encher a terra de seres, a minha imagem e a minha semelhança, para que a gente se relacione e vivamos felizes para sempre. Satanás ficou furioso. O quê? Eles vão encher a terra de seres, a imagem e semelhança de Deus através do sexo, que é um presente que Deus deu para eles ainda, que dá prazer e alegria? Eu vou detonar com isso. Eu vou destruir esse negócio de sexo. Aí, enfim, né, vem toda aquela história da queda, do pecado e tal, que já afasta o homem de Deus, afasta o homem dos propósitos de Deus, e Satanás toma conta da terra, né, é outra pregação, mas estou tentando resumir. E desde então, né, a maldade, né, o mundo jaz no maligno, né, então Satanás toma conta de tudo isso aí, detonando tudo que Deus fez de bom, destruindo tudo que Deus fez de lindo, e destruindo principalmente a imagem do homem. Essa imagem de ser, de buscar a Deus, o relacionamento com Deus. E o sexo é uma das coisas que mais ele foca em destruir, porque foi algo muito específico que Deus deu para o homem, para gerar prazer. E desde então, o homem está sempre buscando esse prazer. Né? Esse prazer deturpado, ele está sempre querendo voltar para o jardim, ele está sempre querendo voltar a ter esse lugar de delícias, esse lugar de maravilhas que Deus criou. E o sexo é uma das coisas que Deus fez nesse contexto para gerar delícias e prazeres. Só que Satanás vem com uma arma deturpando tudo que Deus fez de lindo. Então ele escraviza a pessoa no sexo, ele vicia a pessoa no sexo, ele deturpa a identidade das pessoas através do sexo, e aí ele vai afastando a pessoa do propósito de Deus na vida dela, da identidade dela, que Deus deu para cumprir isso, esses planos que Deus fez para cada um, né, para o ser humano, e atrapalha da gente desfrutar dos relacionamentos humanos que também Deus fez para ser algo maravilhoso. Então isso detona os casamentos, isso detona os relacionamentos, isso detona a identidade da mulher, do homem, isso detona a sexualidade, isso... Então, Satanás sim, né, como a pessoa perguntou sobre a pornografia e o mundo espiritual, tem tudo a ver, porque tudo isso é para destruir tudo que Deus fez de lindo e de bom para nós. Eu acho que tudo isso, né, que a gente falou faz parte, porque se o mundo espiritual é tudo que a gente está vivendo, e que se o ser humano é o que Deus criou para ter um relacionamento com ele, então a gente mostrou, né, que a pornografia... ela está destruindo o ser humano de várias formas diferentes, né? Sim. A gente pontuou aqui várias coisas: o tráfico humano, a violência contra a mulher, a pedofilia, enfim, né? A falta de... que pode gerar falta de interesse por parceiros reais. Então, assim, isso tudo é destruir a dignidade humana. Então, isso tudo faz parte do mundo espiritual.
Sim, totalmente, né? Porque tudo isso é fugir do plano de Deus para nós. Exatamente. Então, entendendo isso, entendendo que tudo isso é para nos roubar e trazer prejuízo e destruir, né, tudo aquilo que Deus fez de maravilhoso para nós e nos afastar dele ainda, né? Então, por isso que no início a gente falou que a gente não está aqui para viver um cristianismo falso, hipócrita. Então, a gente precisa entender isso para que a gente busque verdadeiramente um relacionamento com Deus e não permita que nada venha nos roubar. E que a gente lute pela vida, né? Pela vida das pessoas que estão sofrendo ainda, presas a todo esse contexto, né? Precisamos amar as pessoas e protegê-las. E isso faz... isso fala também da gente dizer não, né? Não para a pornografia, não para os abusos, não para a pornografia, né? Como é que a gente falou hoje lá, o hashtag? Não clicar, né? Recusa clicar, é um movimento que... O movimento, recuse clicar, né? Recuse a clicar. Então, é importante realmente a gente proteger os outros que estão em volta disso, que estão nesse contexto, proteger a nós mesmos, proteger as nossas crianças. Tem mais perguntas? Não, e aí a pergunta final era essa, né? Diante de tudo isso, tem jeito? Como vencer ou mudar esses hábitos? E a solução e ajuda para isso? Que está dentro, porque a gente já estava caminhando aqui para o final, né? Então, para a gente finalizar, diante de tudo isso que a gente falou, né? Além do dizer não para tudo isso e lutar contra isso, busque ajuda. Deus tem planos para você, né? Deus tem planos para cada um de nós. A gente não pode aceitar esses roubos na nossa identidade, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Então, a gente precisa buscar ajuda. Então, a gente não está aqui para julgar. Se você precisa de ajuda, se você se vê preso nisso, busque ajuda na sua igreja, busque ajuda profissional. Tem muitos profissionais bons também aí, né, que podem ajudar. Espiritualmente, como igreja, também nós estamos aqui para contribuir, para te ajudar, para orar com você, para te ouvir, sem te julgar. Né, seja homem, seja mulher, seja o que for, seja em que situação você esteja vivendo, no nível da sua identidade sexual, nós estamos aqui para te ouvir, para te acolher e para te ajudar. Né? Então, é necessário reconhecer e buscar ajuda. Tem jeito, sim. Né? Tudo que Satanás tentou roubar pode ser restituído, pode ser restaurado, pode ser curado. Então, por isso que a gente falou desse caminho de olhar lá para trás onde está a raiz disso. Sim. Porque entender onde está a raiz, onde tudo começou e todos os danos que foi causando no processo da sua vida, a gente vai encontrar aí chaves que a gente vai buscar restauração para isso. E você vai se ver livre totalmente dessa situação para viver os propósitos de Deus, as delícias e as maravilhas da sua vida sexual, segundo o que Deus planejou para você. Então, eu tenho algumas dicas de como evitar a pornografia, que as pessoas, né, que eu entrevistei falaram, que é o que elas faziam. E aí, primeira coisa, né, é ter pessoas que você confia para você falar. Então, tipo assim, falar que você tá com vontade, falar que você caiu, tipo assim, né, que você assistiu. Então, estabelecer esse diálogo, né, essa confiança, ter pessoas... Né? E principalmente, se for casado, ter o seu cônjuge como essa pessoa. Mas também, assim, né, ter essa abertura com amigos e com outras pessoas. Eu tenho um grupo de amigos que, de vez em quando, alguém fala lá, nossa, hoje está muito difícil, estou com muita vontade de ver pornografia. E aí a gente começa, tipo, a falar de outras coisas, a distrair a pessoa para que ela não assista. E aí, então, né, ter pessoas de confiança para que você possa falar sobre isso. Né? E aí outra coisa, evitar assistir filmes e séries que tenham conteúdo sexual, evitar ler livros que têm conteúdo sexual, ficar perto da família quando você está com vontade de assistir pornografia, ir conversar com os amigos, não levar o celular para o banheiro. Como a gente falou, né, 70% dos acessos é pelo celular, então a gente sabe, né, que o banheiro é um lugar privado. Então, assim... Tentar evitar... Fuja da aparência do mal mesmo, né? É uma das formas de evitar isso, né? Levar o celular para lugares privados. Usar aplicativo que bloqueia conteúdo sexual. E aí, outra coisa é você refletir sobre todas essas consequências, sabe? Porque não é algo que só faz mal para você, é algo que está fazendo mal para várias pessoas. E a gente mostrou aqui várias consequências que, sabe, que o mundo está mostrando, que o mundo está gritando, né? As pedras estão clamando por isso.
Então, assim, refletir sobre isso. Todos esses dados têm em vários lugares, tem vários movimentos, existem várias páginas no Instagram e páginas no Facebook que são de movimentos anti-pornografia, que estão o tempo todo falando sobre isso. Então, você refletir sobre isso e pensar sobre isso também é uma das formas. E aí, né, para quem é cristão, ler a Bíblia, orar e ouvir pregações, podcast, quando você está com vontade de assistir pornografia, também pode ajudar. Sim, que ajuda a fugir da aparência do mal, né? Então a gente também falou sobre essa questão da renovação da mente, né? De você realmente, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer agradar a Deus, se você quer ter uma vida, um relacionamento verdadeiro com Deus, busque alimentar esse relacionamento, busque meditar e buscar ajuda de pessoas que vão edificar sua fé também, que vão te levar para mais perto de Deus, porque isso também muda o nosso olhar. Né, que a gente estava falando também. Essa mudança do olhar, renovação da mente também fala disso. Uma mudança do seu olhar a respeito do outro. Porque tem gente que parece que olha as pessoas na rua, parece que vê um monte de boneca inflável andando. Parece que, tipo assim... Mas isso é o que a pornografia faz, que né? gera, né? Tipo assim, olha, um corpo para sexo, olha outro corpo para sexo. E não é isso. São seres humanos, são pessoas que não são feitas para essa objetificação, para essa sexualização. São pessoas que precisam ser respeitadas, amadas por quem elas são, pelo amor que Deus tem por elas. E isso, às vezes, para quem já tem o vício, é difícil mudar esse olhar, mas não é impossível. Não é. Então, é necessário olhar para as pessoas entendendo que é uma pessoa que precisa ser amada e respeitada, e não olhada como alguém que é uma vítima sexual. Uma das pessoas que participaram das fotos, ela falou isso, que quando ele entendeu que a pornografia estava fazendo alguma coisa nele, quando ele começou a sexualizar todas as pessoas. Então, tipo assim, todas as pessoas, ele via elas, né, como objeto sexual. E aí isso ele viu, não, tem alguma coisa errada, isso não está bem. Então ele viu que, tipo, estava mudando o olhar dele para as pessoas. E aí ele falou, eu preciso parar de assistir. E ele foi entendendo que era a pornografia que estava mudando esse olhar. Então, assim, a pornografia, ela tem esse poder, né, de mudar o nosso olhar e mudar a nossa sexualidade. Inclusive, a gente não falou sobre isso. E queria uma pergunta aqui, então, para fechar, que a gente está tentando fechar, mas a pergunta, né, não sobre isso, mas que também está dentro disso, existe relação, causa, entre pornografia e homossexualidade? Aí agora você pegou pesado, foi difícil, hein? Mas assim, eu entendo que como tudo que foi falado sobre essa mudança da mentalidade, essa mudança do comportamento, essa deturpação da nossa identidade, né? Assim como uma mulher, assim como no meu caso, que eu via e isso mudou a minha forma de me ver. Eu não tinha valor, eu achava que eu tinha que dar prazer aos outros, eu achava que eu tinha que ser olhada e que eu era aquilo ali. Isso mudou a minha identidade. Sim, não era isso. Eu acredito totalmente, que sim. Eu acho né? que homossexualidade não, bissexualidade seria a palavra certa. Mas assim, a questão é a pornografia, ela muda a sexualidade da pessoa, né? Ela transforma a visão dela mesma também, aí né? a visão dela do outro. E aí ela vai transformando, ela vai criando fetiches e vai transformando esses fetiches em sexualidade, né? E aí um dos exemplos que eu gosto de dar é que a gente até vê muito isso em filmes e séries, é que foi algo que foi normalizado, que veio através da pornografia, que foi normalizado, que é o que o homem sente, fica excitado ao ver duas mulheres se beijando. E aí, isso é algo que não faz sentido nenhum se você parar para pensar, porque o homem não fica excitado quando ele vê dois homens se beijando. Um homem hétero, né? Ou se ele fica, ele vai fingir que não. E aí, aí nas séries, nos filmes, a gente vê que se tem duas amigas muito perto uma da outra, o cara já fica olhando e tal, e faz um monte de piadinha. Então tem toda essa romantização e toda essa normalização de um fetiche. E aí você vê que isso se normalizou, né? Isso já virou piada e tal. Então, da mesma forma que isso acontece, existem várias outras coisas que também podem acontecer, né? E aí, o incesto é uma delas. Existem muitos filmes pornográficos que relações incestuosas, né? De zoofilia também. E aí, eu acho que a homossexualidade, no caso da pessoa que se identifica como hétero, ela pode ser uma coisa. Porque se ela ficar assistindo, isso pode ser uma coisa que pode gerar uma confusão e pode gerar uma atração diferente. E aí eu acho que ela não viraria homossexual, mas que ela pode passar... Pode despertar um desejo. curiosidades. Sim.
E aí, como a Assim gente como falou... todos os exemplos que a gente deu. Sim, e aí vai mudando a forma dela ver e ela começa Mas eu não a acho que achar, seria acreditar. que não teria relação com a homossexualidade, mas que ela poderia passar a sentir desejo e aí talvez, né, passar a se ver como bissexual, talvez. Sim, porque na verdade é igual essa questão da zoofilia, que também a gente não conseguiu falar, né? Mas que também faz muito mal a muitos animais morrem também nesse contexto. Também está fora dos princípios, fora do plano de Deus para a sexualidade. A gente não foi feito para isso, fazer sexo com animais, para quem não sabe, zoofilia é isso, sexo com animais. Então não é algo natural, né? Tudo que rouba a gente do natural, daquilo que Deus quer, isso que fala na palavra, né? Que os homens e mulheres deixaram de ter a relação natural para se entregar a outras paixões e desejos fora do natural. Então, tudo que é fora do natural, fora daquilo que Deus criou, rouba a nossa identidade, a nossa sexualidade, o nosso propósito, os planos de Deus para nós. Então, tudo aquilo que a gente fica vendo e ouvindo, o que eu já ouvi dizer é que essas são as que são os filmes pornográficos mais legais, que tem mais historinha. Foi o que eu ouvi, né? Que eu não assisti, pois mas que as pessoas me relataram. Então, assim, a gente precisa se movimentar contra tudo isso, né? Porque é muita coisa, muita gente sofrendo, muitos animais sofrendo. Então, não faz sentido a gente fingir que não está acontecendo algo na nossa sociedade ou que não está acontecendo algo também no meio cristão. Não podemos, né? Não podemos. Então, porque assim, tá todo mundo assistindo. Em todos os momentos. Os números que os sites pornográficos mostram de acesso são absurdos. É realmente assim, tá todo mundo assistindo. Porque se cada site está mostrando um número absurdo, o número assim não bate, porque é realmente assim gigantesco. São bilhões e bilhões e bilhões de acessos. E cuidado também com as séries e filmes que têm esses conteúdos implícitos ou não, né? Porque, na verdade, às vezes a gente se assusta quando está vendo um filme, ele achando que é uma coisa mó legal, e de repente tem cenas ou falas que também te levam, né, a se depara com aquilo ali. Isso é uma coisa interessante, porque as pessoas não têm o hábito de olhar a faixa etária dos filmes, né? E aí, geralmente, os filmes estão lá que tem cena de sexo. Sim. Tá lá que ele é para 16 anos. Geralmente 16 ou 18 anos, que os filmes que tem cena de sexo, é 16 ou 18. Sim. E aí, então, se você tem esse problema, né, você precisa estar atento a essas coisas, porque isso pode ser um gatilho. Sim. E aí, entender também quais são os seus gatilhos, né? O que faz você ter esse desejo de assistir pornografia, para você evitar essas coisas. Sim. Então, gente, finalizamos. Sei que tem muitas coisas para falar. A gente podia passar a noite aqui conversando, né? Falando desse assunto. Tem muitas coisas ainda que não conseguimos falar. Mas a ideia é, cuide-se. Né? Fuja da aparência do mal, renove a sua mente, busque alimentar o seu relacionamento com Deus, que só Deus para te ajudar a se proteger disso, mas você tem que querer também, que Deus não vai botar, né, um muro de fogo ao seu redor para você não ver pornografia, você que tem que se jogar no meio do muro do fogo, você que tem que buscar, né, essa proteção da presença de Deus para você fugir, né? Deus não vai te amarrar, não vai, é você que tem que decidir fugir. Então, faça isso, busque ajuda e cresça espiritualmente, cresça no seu relacionamento, seja quem Deus te chamou para ser, cuide das crianças, proteja as crianças, converse com as crianças, né, aquilo que é necessário em todos os assuntos, mostre o quanto elas são amadas por Deus, o quanto Deus, né, Ele quer proteger e quer cuidar delas, e quanto elas são valiosas para Ele, e que elas podem falar de todos os assuntos com pessoas de confiança, enfim. Né, são todas essas dicas que falamos aí, tentando fazer um resumão. Busque ajuda, não deixe de falar, busque ajuda e nós estamos aqui para te ajudar. Tá? A Bruna também, a igreja dela também, né? Então, tem muitas pessoas dispostas a ajudar você. Não se cale, não finja, não omita. O Avalanche Missões, né? Faz escola de sexualidade. Isso aí. E aí, busque esse crescimento, né? Para que você possa desenvolver aí tudo que Deus tem para você. Não seja roubado. Tá bom? Obrigada, Bruna. Né? É um prazer ter esse momento aqui com você, esse bate-papo maravilhoso. Obrigada a você esse pelo tempo convite. De conexão, né? E Deus te abençoe, que você possa fluir cada vez mais naquilo que Deus te chamou. Que você seja realmente usada nessa geração para ajudar muitos jovens, muitas pessoas, né, e também crianças que vivem isso, ou para proteger, né, para que não aconteça isso. Então, que você seja realmente muito usada por Deus e abençoada por Deus. Amém. Te amo. Tá bom?
E é isso, eu queria ouvir, né, eu também. Não? Quem disse que eu te amo? Enfim, né? Conexão com intimidade dá isso. Ó. Também te amo. Então, é isso. Deus abençoe você. E tenha uma boa noite. Que compartilhe, né, esse assunto com as pessoas que você conhece, com seus amigos, para que muitas pessoas sejam abençoadas e busquem ajuda também. Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchauzinho. Até a próxima. Eu não olhei pra câmera em nenhum momento. Próximo Esse é o primeiro momento que eu fui olhando pra Conexões. câmera.